Vamos ver agora mais um dado que a gente achou bem interessante, os motivos pelos quais o cliente entra em contato com a empresa. Vamos ver aí o próximo slide, que ele mostra isso? Os motivos, 69% para fazer alguma reclamação ou sugestão, 52% para pedir informação ou auxílio, 25% para cancelar ou devolver algum produto ou serviço, essa aí que é a dor de cabeça maior da Gorete, né? 20% para comprar algum produto ou contratar serviços, 18% cadastrar ou atualizar os dados, 13% movimentar ou transferir valores em bancos e apenas 7% para elogiar ou indicar algum produto, serviço ou empresa. Assim, é interessante, mas eu acho que é mais ou menos o que a gente já imaginava na nossa cabeça, né? Os percentuais não são tão surpreendentes quanto outros que a gente viu. E a gente conseguiu também, junto ao Reclame Aqui, um outro dado muito importante que eu queria mostrar para vocês, um aumento de 65% no volume de reclamações sobre as 10 categorias mais acionadas para esse fim. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse próximo slide, que é o do Reclame Aqui, para a gente perceber exatamente. Olha só, primeiro semestre de 2012 em relação ao primeiro semestre de 2013. 767 mil para 1.193.000. É um aumento realmente muito grande no número de reclamações, levando em consideração, como a gente já disse, as 10 categorias mais reclamadas. Levando esses dados em conta, Alexandre, com essa demanda atual, a gente tem um grande volume de contatos relacionados a alguma insatisfação, como a gente viu no slide anterior, mais de 60%. Agora, ciente de que existe uma grande possibilidade dessa demanda aumentar ainda mais nos próximos anos, como a gente viu também em outros dados da pesquisa, de acordo com esses gráficos anteriores, como é que as empresas devem se preparar para esse novo cenário que se apresenta diante dessa pesquisa que a gente fez tão abrangente? Olha, Cristiane, eu acho que são, eu diria, 4 ações básicas, certo? A primeira e fundamental é a melhoria de tecnologia, que é o que Eric comentou antes. Se você for ver um operador, a gente pode dividir o tempo dele em 3 componentes, certo? Um, quando ele está esperando, ou seja, ele não está atendendo, porque aí esse é difícil de resolver, porque é a demanda. Se não existir o cara demandando, não tem como resolver. Mas um outro é ele fazendo, ele buscando informação, certo? Ou preenchendo algum formulário, botando a informação em algum banco de dados. E a terceira é efetivamente fazendo o atendimento, certo? Passando a informação ou recebendo a informação da pessoa que está do outro lado do telefone. O que a gente tem feito hoje é, talvez, atacado muito esse terceiro, gera estresse, mau atendimento, certo? Então, tá bom, a gente não deve atacar mais eu diria até, o ideal é que a gente dê mais relaxamento para o operador. Um outro, o primeiro que eu falei, é meio difícil de você mexer, porque ele vai depender da curva de chamadas, certo? E a legislação trabalhista limita a gente não pode botar um operador só por 2 horas, por 1 hora, por 3 horas e 35 minutos, isso a gente não tem a opção. Certo? Então, a gente também tem pouco que mexer, já temos algumas tecnologias que estão adequando mais isso aí. Temos uma área da Datamétrica, por exemplo, que trabalha só sobre isso hoje em dia. Mas o terceiro, o segundo, né, entre os 3 que eu coloquei, que é muito importante, é você reduzir esse tempo de busca de informação. E aí, Eric pode falar muito mais do que eu. Não sei se quer falar agora ou deixa eu falar os outros pontos, mas é muito importante você reduzir esse tempo de busca e o estresse do operador, inclusive para ele ter um atendimento melhor quando você tem uma tecnologia mais adequada de passagem de tela para tela, de busca de informação, certo? De inserção de informação e coisas do gênero. Então, isso é muito importante as empresas fazerem isso, porque vai baixar o custo mesmo com o aumento da demanda, certo? Uma segunda coisa que é muito importante, que aí eu noto muito com o pessoal, os contratantes de call center, eu noto que eles ficam muito estressados, porque eles têm um orçamento muito dado, muito limitado às vezes. As empresas vão ter que aprender que elas vão ter que ter mais orçamento para atender o público, certo? Esse processo é traumático, sempre causa isso. O nosso call center não é o primeiro problema do gênero. Nós tivemos por exemplo, na indústria da construção civil, com segurança, quando obrigou-se as empresas a comprar bota, comprar capacete, ter todas as regras de segurança, as empresas achavam que iam quebrar, que o custo das
construções iam ficar impossíveis e não ficaram, todo mundo está comprando apartamento, eu diria até bastante, né? Isso é um dos puxadores da nossa economia hoje. E no final, desculpa te interromper, mas no final, nesse caso específico da construção civil, se você dá mais segurança para o seu operário não vai ter problema nenhum, não vai faltar, né? Porque se acontece alguma coisa, ele se machuca, fica doente, ele falta, e no final é pior para você, né? Então... Pode terminar sendo pior. Mas, enfim, então o que aconteceu é o seguinte, hoje no custo de uma construção, esses itens de segurança têm uma participação maior do que tinham antes. Da mesma forma, no custo de uma televisão ou de um serviço de telefone, certo? Um serviço de televisão a cabo ou seguro, você vai ter que ter um componente maior do custo que está dedicado ao atendimento. As empresas vão ter que ajustar isso, certo? Sei que esse processo é traumático, não é fácil, mas vamos ter que convergir para isso e vai se convergir. Como, aliás, já convergimos, já aumentamos muito esse custo. Mas as empresas têm que se preparar que vão aumentar ainda mais.